capítulo 12, versículo 1. Carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1, está escrito assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vou repetir o texto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por, repita comigo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi lida e eu quero te pedir nessa noite, Deus, uma bênção toda especial sobre as nossas vidas. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, que possamos nesta noite, Senhor, ouvir a tua voz, que eu possa nesta noite, Senhor Jesus, ser um canal de bênção nessa igreja, que eu possa ser nesta noite, Senhor Jesus, um canal da tua vontade para abençoar a igreja aqui reunida. Fala o coração de cada pessoa, Senhor, abre os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir tudo que o Senhor quer falar conosco. Também nos dá um entendimento espiritual, discernimento espiritual, Pai, para que possamos entender no nosso coração tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco, o recado que o Senhor quer nos dar nesta noite. Abençoa, Pai, cada um de nós, em o nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. O tema da mensagem dessa noite é sacrifícios que agradam a Deus. Sacrifícios que agradam a Deus. Essa mensagem o Senhor começou a me entregar na terça-feira passada, lá na sede de São Cristóvão, quando o apóstolo pregava a respeito de 3 espécies de culto. E durante a mensagem o Senhor começou a me dar esta mensagem. Começou a falar comigo a respeito do que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Que Deus, Ele se agrada de alguns sacrifícios que nós fazemos. Muitos de nós e os cristãos evangélicos têm por hábito dizer que Deus não gosta do nosso sacrifício, que Deus não quer o nosso sacrifício. Mas isso é um erro. Isso não é verdade. Nós podemos até dizer que Deus não quer o nosso sacrifício, se o contexto for referindo-nos à salvação das nossas almas. Aí é bem verdade que Deus não quer o nosso sacrifício, porque nada que nós possamos fazer será capaz de comprar o nosso sacrifício, de resgatar a nossa conexão com Deus, de restaurar essa conexão. Porque quando nós pecamos, o nosso pai primeiro, Adão, pecou lá no Éden, nós fomos banidos, o ser humano foi banido do reino de Deus. Deus tirou o homem do seu reino, colocou o querubim com espada flamejante, impedindo-nos a entrada não só do reino, como também da árvore da vida, para que não vivêssemos eternamente. Jesus, então, ele vem representando toda a humanidade. Jesus vem, por isso é que tantas vezes, principalmente no Evangelho de Mateus, a ênfase é o Filho do Homem. Jesus queria deixar bem claro que, apesar de ser Deus, ele veio não como Deus, mas como o Filho do Homem. Filho do homem, porque era necessário que, para resgate da nossa salvação, para nossa reconexão a Deus, seria necessário que viesse um homem sem pecado,
Esse homem sem pecado, ele teria que passar por uma vida toda aqui, também sem pecar. E no final, entregar o seu próprio sangue, como sacrifício vivo a Deus, pela nossa salvação. O justo pelos injustos. Jesus então nos resgatou da morte, comprou a nossa salvação com o seu próprio sacrifício, e esse sacrifício, queridos, nenhum de nós pode fazer. Esse sacrifício foi feito de uma vez por todas por Jesus, e só Ele poderia ter feito esse sacrifício. Resta a nós agora, a humanidade de uma forma geral, resta a humanidade aceitar esse sacrifício para que possa ser reconectado a Deus, porque aquele que não aceita esse sacrifício, por melhor que seja, por mais sacrifícios que faça nessa terra, jamais vai poder ser reconectado a Deus. Primeiro sacrifício então foi feito por Jesus, e a partir do momento em que fomos enxertados novamente nesse corpo, no corpo de Cristo, aí sim, nós vivemos uma vida de vitória e uma vida que cada dia nos aproximamos mais da salvação eterna, da vida eterna. Mas ao longo da nossa caminhada, é inevitável que nós façamos sacrifícios. Deus quer e Deus se agrada de alguns sacrifícios que fazemos. E eu quero compartilhar com vocês aqui 5 desses sacrifícios. 5 sacrifícios que agradam a Deus. Vamos a eles. Abra a tua Bíblia no Salmo de número 39. Salmo de número 39, versículos de 4 a 6, está escrito assim. 39, de 4 a 6. Diz assim: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, à tua presença o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que seja, é pura vaidade. Versículo 6, com efeito, passa o homem como a sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Então, o primeiro sacrifício que Deus quer de nós e que Deus gosta, que agrada a Deus, é o sacrifício do nosso tempo. Do nosso tempo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. O homem, quando pecou, ele foi confinado ao tempo. No dia do teu nascimento, é apertado aquele cronômetro regressivo. Quem já jogou xadrez aqui? Xadrez, você tem aquele... É um cronômetro, são 2 cronômetrozinhos, né? Enquanto um joga, aperta, quando ele faz a jogada, o outro levanta e começa a contar o tempo do outro. O nosso tempo tempo não é um cronômetro, não é marcado por um cronômetro progressivo, mas sim por um cronômetro regressivo. É um cronômetro que vai contando até chegar o tempo do fim. O tempo em que acaba a nossa vida aqui. Mas o que é interessante, amados, é que o tempo é verdadeiramente a única coisa que você e eu temos nessa vida. Pare para pensar. As roupas que você veste, o carro que você tem, a casa que você tem, a comida que você come, tudo, enfim, o teu corpo, tudo vai ficar por aqui. Nada vai ser levado. Sabia? Já parou para pensar nisso? Mas o tempo, esse é teu. O tempo que vocês estão vivendo agora, nesse exato segundo, não tem volta.
e não pertence a ninguém, ele é pessoal, é teu, é intransferível. Cada um tem o seu tempo. O tempo que você vive é um tempo que pertence ao Senhor, pertence a você. O que acontece? O problema é que, como nós temos essa consciência da morte, de que um dia essa vida como nós a conhecemos, ela vai se esvair, ela vai terminar, ela vai acabar, ainda que nós tenhamos consciência de que ao entregarmos a nossa vida para Jesus, nós vamos para o céu, fato é que nós vivemos como se fosse o último dia. Fato é que nós vivemos querendo agradar a nós, a nossa alma, aos nossos desejos. Nós queremos fazer tudo para resolver os nossos problemas, olhando sempre para nós, para as nossas dificuldades, para as nossas lutas, o eu, né? Eu já falei aqui algumas vezes que o pecado transformou o homem num ser egocêntrico. Isso faz com que a gente só olhe para os nossos interesses, para as nossas lutas, e a gente não consegue olhar para as lutas do outro. A maior expressão do amor não é quando você dá dinheiro a alguém. A maior expressão do amor não é quando você veste alguém. A maior expressão do amor não é quando você entrega até o teu corpo para alguém. A maior expressão do amor é quando você dá o teu tempo para alguém. E o que Deus quer é que você dê o teu tempo para Ele. Porque quando você dispensa o teu tempo em favor de Deus, isso é, na verdade, uma simbologia, ou tacitamente você está dizendo assim: Deus, eu te amo. Te amo tanto ao ponto de que esse tempo que é precioso, esse tempo que é só meu, esse tempo que eu poderia gastar comigo, com os meus interesses, esse tempo que me pertence, eu estou dando ao Senhor, eu estou doando ao Senhor. Eu quero doar esse meu tempo para o Senhor. Sabe por quê?